acompanhar essa leitura conosco. Atos 13, verso 38 ao verso 41. O texto diz assim: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês falei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Amém. Aqui nós temos o fim, a conclusão e aquilo que o pastor John Stott, no seu comentário, chamou de o apelo da mensagem. É o final de tudo o que o apóstolo Paulo estava ensinando nesse texto, nessa pregação. Ela começa no versículo 13, praticamente, onde a história começa a ser contada, e conclui-se aqui no verso 41, quando Paulo fecha a sua pregação diante daqueles judeus e prosélitos, apontando para aqueles homens, Cristo Jesus, como a única esperança que eles tinham, para o perdão dos pecados e para a justificação de suas vidas diante de Deus, o Pai. Algumas coisas, irmãos, nesse texto, elas chamam muito a nossa atenção. Primeiro, porque são recorrentes na Bíblia, ou seja, elas se repetem. São assuntos que não só o apóstolo Paulo, mas os escritores da Bíblia, especialmente aqui no Novo Testamento, eles vão repetindo essas verdades que Paulo apresenta aqui. Isso é importante porque, primeiro, nos faz ver que o Evangelho ele não precisa ser inventado todos os domingos. Nós não precisamos trazer uma mensagem nova domingo após domingo. Na verdade, o que nós pregamos é uma mensagem velha, antiga, domingo após domingo. O que nós falamos aos irmãos dos púlpitos da igreja, ou das igrejas espalhadas por toda parte, é a mesma única e antiga mensagem que diz que Jesus Cristo é o único Senhor, é aquele único que perdoa os pecados e aquele que é capaz, pela sua morte e a sua justiça, de justificar todo e qualquer pecador que vá até ele pela fé. Essa é a mensagem da igreja. Esse Cristo que Paulo, na sua pregação, diz que foi morto e crucificado, mas que ressurgiu ao terceiro dia. É o Cristo que Paulo conclui sua mensagem dizendo, é por meio dele, é pela fé que nós depositamos nele. Paulo termina a sua pregação aqui, apontando de novo, concluindo dessa vez, que todas as coisas estão em Cristo e só acontecem por meio de Cristo. Algumas igrejas, irmãos, elas não pregam mais a Cristo. Você pode achar isso um absurdo, ou pode até achar que eu estou exagerando, mas não estou, irmãos. E eu também não estou falando aqui de igrejas, estou falando de igrejas protestantes, que vêm de uma tradição reformada, evangélicas, de um modo geral. Elas não pregam mais a palavra de Deus. Tem se recusado a falar de Cristo, porque falar de Cristo causa escândalo para as pessoas. Falar de Cristo provoca mal-estar na igreja. Apresentar a poderosa mensagem do Evangelho faz com que as pessoas comecem a se mexer nos bancos, se sentindo desconfortáveis com a verdade. O que o apóstolo Paulo prega aqui é a mesma coisa que ele vai dizer para Timóteo, lembrando a Timóteo que quando ele estiver pregando esse evangelho, as pessoas, chegará o tempo que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Ele diz que as pessoas terão algo como comichão, ou como
aqueles tufos de algodão no ouvido para não ouvir a palavra de Deus. Isso é terrível, irmãos. Quando a palavra de Deus não é anunciada na sua igreja, no seu lugar, você pode entender e pode apostar que a coisa está feia. E nós estamos vivendo tempos assim, onde trocou-se a mensagem do Evangelho genuíno de Cristo Jesus pelas mensagens das boas obras, a mensagem que ensina que o homem conquista os seus méritos através da vida que ele leva, a mensagem que ensina que o homem é capaz, ele mesmo, independente de qualquer coisa, mas ele mesmo é capaz de batalhar e conquistar a sua própria salvação e justificação. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas preferem aquela mensagem que nós costumamos chamar de água com açúcar, porque é aquela mensagem que as pessoas se acalmam quando escutam. É aquela mensagem que você vai bebendo e vai gostando e vai, na verdade, ela não fere você. Ela não provoca nenhum tipo de reação contrária no pecador que está sentado no banco. Tudo que sai do púlpito é como se fosse levado e conduzido por uma mão que vai amaciando sua cabeça, lhe fazendo carinho. Isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é desafiador. O Evangelho, ele incomoda as pessoas. Em todos os tempos foi assim. Jamais houve um tempo onde o verdadeiro e genuíno Evangelho foi pregado e as pessoas ficavam no marasmo, como estavam. O Evangelho sempre provoca. O Evangelho sempre incomoda. Porque o Evangelho confronta. Vocês sabem quem não é incomodado com o Evangelho de jeito nenhum? Os santos, redimidos que já estão na glória dos céus. Esses não sentem o incômodo ou a confrontação porque já foram totalmente transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ou aqueles pecadores que já estão tão cauterizados que o Evangelho para eles é como nada. Eles desprezam o Evangelho. O que Paulo prega nessa mensagem de Atos, irmãos, durante todo o levantamento que ele faz, histórico e teológico, como nós vimos nos domingos passados, ele conclui aqui, apontando unicamente para o Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, a gente pensar nisso e entender que Paulo está pregando para judeus. Ele está pregando para pessoas que não aceitavam que Jesus era o Messias. Ou seja, ele está pregando para uma classe de pessoas que rejeitava a história de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele está pregando para aqueles homens e mulheres que, da mesma religião, que mandaram crucificar Jesus Cristo. Não pense que o auditório de Paulo aqui era um auditório de crentes. Era um auditório de pessoas que rejeitavam o Evangelho. Ele está pregando para pessoas que eram contrárias ao que ele estava falando. A única coisa que poderia mudar aquela situação era o poder de Deus. Apenas. Era a ação poderosa do Espírito Santo. Apenas. Porque ele estava em terreno hostil. Ele estava pregando para pessoas que não eram amigáveis à mensagem. Ele não pregava para convertidos, ele não pregava para cristãos, ele pregava para judeus. E os judeus foram os homens que mandaram matar Jesus.
e jamais aceitaram a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Ainda assim, Paulo conclui o seu sermão apontando para Cristo o tempo todo. Portanto, ele inicia a sua conclusão. Meus irmãos judeus, meus irmãos de sangue. Portanto, meus irmãos, quero que saibam, veja, que foi mediante Jesus que lhes é proclamado o perdão dos pecados. Isso aqui não é só uma mensagem desafiadora para os judeus. Isso aqui é uma mensagem altamente confrontadora. Isso aqui é uma mensagem que, quando o próprio Jesus a pregou, ele levantou ódio dos judeus. O Senhor, quando estava fazendo uma das suas manifestações de poder e de cura, e ele cura um homem ali, aquele homem que desce da maca, e o Senhor, então, diante daquele paralítico, de todas as pessoas que ocupavam aquele cômodo apertado, tanta gente que estava ali, alguns judeus estavam ali, e o Senhor então faz aquele grande milagre. Os judeus vão questionar, e Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer, levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Quando Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, os judeus se levantam contra o Senhor e dizem que ele blasfemou, porque só Deus pode perdoar pecados. E quando Paulo conclui aqui o seu sermão dizendo que os pecados são perdoados unicamente através e por meio de Jesus, foi a mesma mensagem que aqueles judeus em outro lugar ouviram dos lábios do Salvador, de Jesus Cristo, e se irritaram e odiaram Jesus e desejavam daí em diante matar o Senhor Jesus assassinado. Mas foi essa mensagem, e é sempre essa mensagem, não diluída, mas essa mensagem poderosa, clara, que diz aos pecadores que eles só podem ser perdoados por meio de Jesus Cristo, que diz aos homens primeiro que eles são pecadores, que diz aos homens que eles precisam de perdão, e que diz aos homens que esse perdão está somente em Cristo. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem que anuncia esta verdade, do qual nenhum de nós pode se desviar ou pode negar. A mensagem de que o homem está inserido, mergulhado no pecado. Nós também. Porém, aqui, ele chama os homens ao perdão dos pecados para a salvação. É essa mensagem que Paulo leva aos judeus, que a igreja tem que levar ao mundo, às pessoas, aos nossos amigos, aos nossos pais, aos vizinhos, às pessoas que nos rodeiam, a todos que pudermos. A mensagem de que o homem é pecador e precisa do perdão, que esse perdão está em Cristo apenas. Apenas em Cristo. A mensagem da misericórdia, irmãos, é essa. A mensagem da paz é essa. É a mensagem que confronta. A igreja não existe para fazer amizade com o mundo. A igreja não existe, nem foi colocada aqui na terra para estar aliada aos homens que não conhecem a Cristo e tentar criar um tipo de amizade ou trazê-los à igreja de um modo que eles não sejam convertidos. Não é o nosso papel. Nunca foi o papel da igreja. A igreja foi levantada por Deus para confrontar pecadores, porque essa é a única mensagem que pode acordá-los, ressuscitá-los da morte. A mensagem que lhes chama de pecador. A mensagem que chama o pecador de pecador. E a mensagem que lhes aponta o caminho do perdão em Cristo. Paulo prega essa mensagem.
Saibam que mediante Jesus, é por meio de Jesus, é por meio de Cristo, não é por obras, não é por meio de idolatria, não é por meio de qualquer outra coisa, nem de anjos e nem de qualquer outro ser, que o perdão pode ser dado, mas é tão somente mediante Jesus, como diz o apóstolo Paulo, encerrando seu sermão. Por ele é proclamado o perdão dos pecados, somente por ele. Eu sei que as pessoas que nos circulam, irmãos, procuram muitas outras formas de tentar amenizar os seus problemas de pecado, mas elas nunca encontrarão refrigério para suas almas e nem perdão para os seus pecados, ao menos que elas procurem em Cristo. Em Cristo somente. O máximo que as pessoas podem encontrar é o engano, é o erro e a tragédia. Eles não encontrarão outra coisa se procurarem distante de Cristo. Cristo é a fonte de todo perdão. Cristo é aquele que pode perdoar os pecados. O apóstolo Paulo também diz no verso 39 que é por meio de Jesus que todo aquele que crê é justificado. Nós temos aqui a mensagem que Lutero pregou na Reforma Protestante. A justificação pela fé por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós temos a mensagem, irmãos, anunciada aqui pelo apóstolo Paulo, que moveu toda a reforma. Nós temos a mensagem que demoliu a idolatria da Igreja Católica. Nós temos a mensagem que destruiu o papado. Nós temos a mensagem que criou de uma vez por todas a Igreja, fortalecendo os seus alicerces. A mensagem que diz que é por Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte, que o homem é justificado pela fé. Essa é a mensagem mais poderosa da Terra, do planeta, meus irmãos. Essa é a mensagem que transforma verdadeiramente vidas. O homem, ele tem dois problemas, diz a Escritura como um todo. Primeiro, que ele é um pecador. Ele é um homem miserável diante de Deus. Depois que Adão e Eva no paraíso transgrediram a lei do Senhor, o pecado passou para todos os homens. Todos os homens da terra, todas as mulheres da terra, todas as crianças que nascem na terra, todos estão cheios de pecado, cheios de miséria. Eles precisam de perdão. Esse é o primeiro ponto. Mas depois que eles são perdoados dos seus pecados, eles ainda precisam de justificação. Ou seja, depois de perdoados, eles precisam ter justiça. O que eles apresentarão diante de Deus? Se apenas os seus pecados forem perdoados, eles estarão vazios de qualquer coisa. Por isso o apóstolo Paulo diz que é por meio de Jesus também que o homem é justificado. Qualquer homem debaixo da terra, com exceção do Senhor Jesus Cristo, mas qualquer homem debaixo da terra que for desafiado a viver uma vida sem pecado, ou que for desafiado a obedecer à lei de Deus, ele é incapaz de obedecer. Ele vai pecar. Tente fazer isso você. Tente esta semana não pecar. Se você é tão bom, se você é tão capaz, se você é tão forte, tente não pecar. Faça o teste. Experimente ser um homem justo e íntegro essa semana. Você não consegue fazer isso. Mesmo com Cristo e o Espírito Santo habitando em você, você não consegue. O que dirá os homens aí fora? O que dirá a humanidade sem Deus, meus queridos? Ninguém consegue.
ter justiça. Ninguém consegue chegar diante de Deus e apresentar para Deus coisas boas, obras de justiça, como diz a Bíblia. Ninguém consegue. Por mais que você tente, por mais que você procure fazer isso, você não vai conseguir, nunca irá conseguir. E sabe o que isso ensina a você? Que você depende de Cristo. Você depende da obra que Ele realizou na cruz. Você precisa da graça de Deus, irmãos. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. O que Jesus Cristo fez aqui na terra, irmãos, foi aquilo que Adão não conseguiu fazer quando era um homem capaz de fazer. Quando Adão ainda não tinha pecado e ainda era capaz de obedecer todos os ditames de Deus, ele preferiu desobedecer a Deus. Mas agora, depois da queda de Adão, toda a humanidade é incapaz de obedecer à lei de Deus. Porque agora há uma lei em nós, como diz Paulo, que é o pecado, e essa lei nos domina a humanidade. De modo que o homem é guiado pelos seus desejos impuros, malignos, e é incapaz de fazer o que Deus ordena. Ninguém consegue viver assim. Paulo diz para esses homens judeus que estão ouvindo: todas as coisas que vocês não eram capazes, que a lei de vocês não era capaz de justificar, Cristo justifica. Cristo é quem justifica. E o que é essa justificação, irmãos? Senão a obediência perfeita de Jesus Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, nunca pecou. Em Hebreus está escrito que ele não pecou jamais. Nunca. Ele é limpo, ele é puro, ele é o Cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, perfeito, digno de ser apresentado como sacrifício diante de Deus. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, o Senhor obedeceu. Jamais transgrediu um dos mandamentos. Foi fiel até a morte, em morte de cruz. Ele não fugiu da cruz. E tudo isso é que nós chamamos de a justiça de Cristo Jesus. Deus olha para o seu Filho e vê um homem justo e diz: você é perfeito, você obedeceu tudo. Você nunca transgrediu a minha lei. Você nunca pecou. E essa justiça de Jesus Cristo, ele toma com graça, com misericórdia, e ele dá para aqueles que ele salvou, que ele perdoou dos seus pecados. O pecador perdoado, ele recebe então toda a justiça que Jesus conquistou na cruz. Porque você mesmo não tem. Então a justiça de Cristo lhe é dada gratuitamente, lhe é passada. Todos os méritos do nosso Salvador são dados a você pela fé. São passados a você. Deus, o nosso Pai, ao olhar para nós, para a igreja, ele vê a justiça de Cristo sobre cada um de nós. E é por isso, irmãos, pelo perdão dos nossos pecados e pela justificação que vem por meio da obra de Cristo, que nós temos que louvá-lo, adorá-lo, bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é grande, a sua obra é perfeita, irmãos, e Ele a fez por nós sem que nenhum de nós merecesse.
Isso é que Paulo está pregando aos judeus, aqui em Atos 13. É assim que ele conclui: meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que os pecados lhes são perdoados. Saibam que é por meio de Jesus que vós são justificados. Quando a lei não foi capaz, porque vocês não podem cumpri-la, foi a justiça de Cristo que foi imputada sobre vocês, que trouxe o benefício. Mas há uma advertência aqui. No verso 40, Paulo faz uma advertência. Ele diz: cuidem, olhem bem, cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Ele se refere aqui ao profeta Abacuque. Essa citação está no profeta Abacuque. E o profeta Abacuque diz: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, para que vocês vejam tudo isso que eu estou lhes mostrando acerca de Cristo e não venham a zombar e a rejeitar o Senhor Jesus e a desprezar a sua morte na cruz do Calvário e a rejeitar a sua justiça perfeita. Cuidado, porque senão vocês olharão, mas perecerão eternamente. Pois nos dias de vocês, diz o profeta, farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Há um chamado, como diz John Stott, há um apelo neste sermão. E este apelo é chamar as pessoas para vir a Cristo, arrependidas dos seus pecados, confiando inteiramente na obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Mas uma advertência para que não rejeitem esta obra e este Senhor tão maravilhoso. Quando você pregar aos seus amigos, lembrem de adverti-los do perigo de rejeitar a Cristo. Quando você estiver falando, crianças, se vocês estiverem falando para suas colegas e seus amigos, adolescentes, lembrem de dizer a eles que eles são pecadores e que eles precisam de um Salvador. Este Salvador é Jesus, como Paulo apresenta aqui. Mas lembrem de dizer, se vocês rejeitarem Jesus, vocês irão morrer eternamente. E vocês serão condenados ao inferno. Não queiram pagar para ver, porque tudo isso vai acontecer. Aqueles que rejeitam Cristo, meus irmãos, não têm outra destinação, senão o lago de fogo, o inferno, a segunda morte. Sejam nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos de sangue, todo e qualquer homem que rejeitar o seu Jesus será condenado ao inferno. E o próprio Jesus adverte contra isso. Não crie a expectativa de um Deus todo amoroso e universalista que no final vai salvar todo mundo. Essa é mais uma das mentiras de Satanás. Uma mentira que procura elevar o amor de Deus ao custo da sua justiça, negligenciando a sua justiça. Não creiam nisso. Haverá homens e mulheres no inferno, muitos, como haverão também multidões no céu, que olharam para Cristo e creram nele. E para terminar, meus irmãos, quando John Stott fala em apelo, ele não está falando de um apelo do tipo, levante sua mão se você aceita Jesus. Venha aqui à frente se você quer ser hoje Cristo, se você quer ser hoje salvo por Cristo. Venha aqui para que a igreja ore por você. Não é isso o apelo da Bíblia. E nem o apelo que John Stott fala, fazendo referência ao apelo que Paulo faz aqui. O apelo é chamar
os pecadores ao arrependimento sincero a Cristo. O apelo é provocar, fazer com que os pecadores dêem uma resposta interna a Cristo, não ao pregador, mas ao próprio Senhor e ao Espírito que chama. Não é, irmãos, como vocês costumam ver nas igrejas modernas, que durante a pregação e no final da pregação, a parte mais próxima ao púlpito fica cheia de pessoas que vêm receber oração ou então se levantam para aceitar a Jesus, como eles dizem. Não precisamos dessas coisas, desse tipo de teatro ou desse chamado. Nós precisamos apenas chamá-lo verdadeiramente a se arrepender e a seguir a Cristo pela fé. Você precisa responder a Cristo. Você precisa dizer ao Espírito que lhe chama se você vai rejeitar a mensagem ou se você vai dar ouvidos a ela pela fé. Esse apelo é feito em todas as mensagens. Esse apelo é feito toda vez que o evangelho genuíno é pregado. Creia nele, obedeça. Arrependa-se dos seus pecados, vá a Cristo. Porque senão, irmãos, o que lhes resta é morte, condenação. Sem Cristo, sem o sangue remidor, não nos resta nada senão perecer, como diz aqui Abacuque, rejeitando o Senhor, o que nos cabe é a tragédia, a morte eterna, da qual ninguém pode se livrar. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, por ser tão bom para com a tua igreja. Porque mesmo no meio a tempos tão conturbados como o nosso, ainda assim, Santo Deus, podemos ouvir o teu evangelho e a tua graça sendo apresentada. Ajuda-nos, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo. Fale com cada um de nós, Senhor, de modo que o teu Espírito possa destruir as barreiras da incredulidade e possa ajudar aqueles que têm ouvidos para ouvir, a olhar para Cristo Jesus, o Redentor dos eleitos de Deus, o Salvador, o único, Senhor Deus, que é justo e perfeito e que pode livrar todo homem que for até Ele, indiscriminadamente, pode livrar da condenação e do juízo. Senhor Deus, que esta igreja permaneça com esta mensagem, Pai, e continue sendo um farol poderoso nesse bairro, levando a mensagem de Jesus, a sua graça, a sua misericórdia e a sua justiça, sem jamais enganar ninguém, antes pregando sempre a verdade, para a glória do Senhor mesmo, para o louvor da tua gloriosa graça, em nome de Jesus. Amém e amém.